Olá pessoal, estamos aqui mais um dia com nossos amigos aqui, mais um dia de um programa Juntos Somos Mais. Nesse dia nós estamos aqui com o movimento de cursilho de cristandade, né? Espero que todos participem, espero que vocês possam fazer perguntas aí também, que a gente possa estar respondendo aqui. E antes de mais nada, vamos iniciar com uma oração, né, pedindo ao Espírito Santo para que, assim como o Espírito Santo que com certeza inspirou e inspira o movimento de cursilho de cristandade, também possa nos inspirar aqui para estar passando essa informação para vocês. Então vamos de pé, invocando o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Meus irmãos, então eu queria que vocês se apresentassem primeiro, para o povo conhecer vocês. Bom dia a todos. Eu sou José Augusto, sou daqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, tenho 31 anos e fiz o 17º cursilho para jovens no setor Barro Vermelho. Bom dia, eu sou a Luíse, também sou daqui da paróquia do Barro Vermelho, tenho 25 anos, fiz o cursilho em 2013 e desde então ajudo aqui no setor Barro Vermelho e também no cursilho no GED de Niterói. Então, muita gente não sabe o que é o movimento de cursilho de cristandade. Ouve falar, né? E assim, queria que vocês definissem brevemente o que é o cursilho. Então, o movimento de cursilho de cristandade, ele é um movimento eclesial que tem como função a evangelização ambiental. Então, ele prepara as pessoas para que elas possam viver o fundamental cristão, que nada mais é do que você entender qual é a sua missão como cristão no mundo e partir, né, ser essa igreja em saída como o Papa Francisco nos convida a ser. Né? Então, desde a sua origem, a ideia é sempre peregrinar em busca das pessoas que estão afastadas da igreja, para que elas também se conscientizassem e entendessem que a missão de todos nós é a evangelização. Então é isso que o cursilho ele tenta, né, ensinar ao longo de todos esses anos de história. E para entender um pouco de como a gente chegou até aqui, é muito importante conhecer a história do movimento de cursilho de cristandade, né? Desde lá da década de 40, né? Lá em Maiorca, né? Então eu queria que vocês passassem assim, um breve histórico, né? A Espanha passava por um momento muito complicado, de guerra civil, né? Então, década de 40 sempre muito complicada, né? Ainda resquício ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Como que foi esse histórico aí para a gente chegar até agora? Então, né? O que nós vimos é que o mundo estava de costas para Deus naquele período, né? Pós-Segunda Guerra. E então, né, pessoas que tiveram a mesma mentalidade, que tinham como o ideal, né, seguir aquilo que Jesus Cristo pregava, que era a evangelizar, né, ia todo mundo pregar o evangelho. Então eles buscaram se organizar. Então a juventude da ação evangelizadora lá da Espanha organizou uma peregrinação que partia de Santiago, que fazia a peregrinação de Santiago de Compostela, né, e ia até a cidade de Maiorca, né, lá na Espanha. E a partir daí, né, aquele curso de preparação, que havia um curso de preparação que tinha uma duração de 1 mês, para que pudesse realizar essa peregrinação, esse curso foi reduzido, né, para um pequeno curso, que aí a origem do nome cursilho, que aí veio da origem espanhola, pequeno curso, que é esse curso de preparação para que as pessoas pudessem seguir essa peregrinação. Então, a partir desse ponto, né, começaram a se organizar esses pequenos cursos e que agora, né, nós temos aqui, né, hoje com
uma organização um pouco diferente, porque antigamente o cursilho ele tinha uma duração de 3 dias, começava na quinta-feira e terminava no domingo, né? E agora nós tivemos uma redução exatamente por causa da necessidade do mundo, né? Das questões de trabalho, né? de família, então teve que fazer essa acomodação. Mas o início foi dessa maneira. E a partir dali, o cursilho começou a se espalhar pelo mundo. Acho que você levantou. E é interessante também destacar que foi uma inquietude, né, da juventude da época, né, porque existia uma fé muito morna, muito aparente só, né, não era uma fé fundada, né, uma fé realmente vigorosa, e isso causava uma inquietude nos jovens, nação católica, né, que chamava lá, né. Então esse movimento fez com que esse sentido de transformação acontecesse, e a gente vê claramente essa do Espírito Santo aí, né? Porque quando não é o Espírito Santo, é só a vontade do homem, não expande dessa forma que foi. Exatamente, né? E também, né, por ser um movimento da igreja, ele não estava fundamentado por si só, né? Tinha um apoio de sacerdotes, então ele surgiu também graças ao apoio do Monsenhor Juan Herbaz, né, do Monsenhor Sebastião Gaiá, e foi o Eduardo Boni, né, que era um leigo que teve essa ideia de fazer essa redução do pequeno curso para que as pessoas pudessem participar. E aí buscar realmente essa transformação, né, essa mudança de mentalidade para poder realizar a evangelização dos ambientes. E a partir daí, né, de como que se deu essa expansão, né? Porque ele acabou indo para todos os continentes. Então, como que se deu essa expansão aí logo depois da década de 40, emendou 50, né? Como que foi essa situação? Ele estourou realmente do Concílio Vaticano II, mas como que foi essa transição assim? Então, a partir do momento que o Concílio ele começou a ganhar, né, o seu espaço dentro da Espanha, né, criando toda essa, vamos dizer que foi uma propulsão, né, ele começou a crescer dentro da Espanha, ele também, né, foi chegando até o Vaticano, e o Papa Paulo VI decretou para nós São Paulo Apóstolo como nosso patrono. E a partir daí, o cursilho começou a se disseminar por todos os cantos do mundo. Então nós temos participação no cursilho em vários países, né? Até difícil da gente listar, porque é difícil memorizar tudo, mas nós sabemos que tem uma organização mundial, né, que abrange todos os continentes. E isso que torna mais interessante você seguir nessa caminhada. Você falou do patrono, o São Paulo, né? Então, assim, o Paulo VI foi muito sábio, né, nessa escolha. Né? Sim. E é mais uma ação do Espírito Santo também, porque tem tudo a ver também, né? O cursilho, nessa questão da formação, trabalha muito a questão da formação também. Sim. E São Paulo muitas vezes nos diz que para a gente aperfeiçoarmos o tempo todo, em todos os instantes, né? E esse aperfeiçoamento normalmente se dá nas pessoas que já estão, acho que é uma característica do cursilho também, que já estão na igreja, já estão a captação maior do cursilho na verdade, da busca de quem está afastado. Isso. Né? É como fazer esse vínculo, como que é para vocês esse vínculo de São Paulo com esse objetivo de vocês? É até interessante a gente falar, porque todo dia 25, né, por causa da Convenção de São Paulo, no dia 25 de janeiro, nós temos essa ideia, né, de fazer a divulgação do movimento e exatamente, né, por toda a caminhada dele, pelo processo de conversão, o movimento do cursilho, ele faz com que a gente esteja sempre em estado permanente de missão e de formação. Né? Nós falamos até que o nosso tripé ele é pautado pela oração, pela formação e pela ação. Exatamente porque a oração que é o que nos alimenta, a formação que nos orienta e a ação que coloca em prática tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós precisamos fazer. Assim como ele, né? Que a partir do momento que ele se converteu, ele buscou realizar a missão que a ele foi delegada, que era ir a todo mundo e pregar o Evangelho. Então, despertar na gente essa vontade de evangelizar os ambientes onde nós fazemos parte, seja ele qual for, é o nosso principal propósito. E é a parte mais legal de ser cursilista, né? Entender esse propósito e buscar segui-lo.
São Paulo fundou várias comunidades, né? Sim. E fundou e orientou e foi dessa forma. E a igreja sempre foi muito preocupada de ter essa unidade, essa uniformidade de informações. Com o movimento do Conselho de Cristandade, mesma coisa. E com essa necessidade dessa expansão toda, foi necessário criar organismos, né, internos, estruturas, realmente, para que desse suporte de uniformidade no mundo inteiro. Né? O movimento do Conselho de Cristandade, creio eu, que lá na Austrália, nos Estados Unidos, é uma mesma linguagem, o mesmo conteúdo, e para que seja dessa forma, tem que ter essa estrutura, né? Como que é essa estrutura? Então, né, dessa necessidade de organização, né, já que houve essa expansão, é necessário realmente ter essa organização para que mantenha o cursilho tendo a mesma linguagem, independente da cultura. E o cursilho ele tem a sua documentação, ele tem a sua literatura, e aí dessa maneira criou-se esses organismos, que aí nós temos o organismo mundial, que se divide em 4 partes, que tem o asiático, pacífico, tem o latino-americano, que é o do Brasil, tem um que é voltado para a América do Norte e tem o europeu, né? E dentro disso, né, dentro do latino-americano, os países que falam a língua latina, nós temos também os nacionais, né, que é o Grupo Executivo Nacional. Então nós temos o Grupo Executivo Nacional do Brasil, que corresponde também à CNBB, tá junto à CNBB. Partindo do nacional, nós temos os grupos regionais. Que aí nós temos o Grupo Regional Leste 1, que abrange essa região do Rio de Janeiro. E dentro do grupo regional, nós temos o atendimento às dioceses, né? A qual a nossa diocese é a Arquidiocese de Niterói. Então nós temos o Grupo Executivo Diocesano Niterói, né? E a partir da diocese, o conjunto, né, de setores forma essa diocese. E a diocese, e no caso, os setores eles não estão diretamente ligados à questão dos vicariatos, né? No caso, nós temos, mas dentro das divisões paroquiais, nós temos determinados setores. No caso aqui, o setor Barro Vermelho, ele abrange algumas paróquias daqui do vicariato de São Gonçalo. Mas dentro do Grupo Executivo de Niterói, nós temos também o setor Alcântara, temos o setor Itaboraí, que corresponde ao vicariato rural. E em Lagos nós temos 2 setores, que é o Arraial do Cabo, né, e o setor Cabo Frio. E eu sempre reparo, acho que muita gente repara no logotipo, né, de vocês, do cursilho. Queria que você explicasse um pouquinho, né, a cruz, o porquê da cor, né, que é sempre o coral, as listas, o globo, né, como que é o simbolismo, né? Então, o globo é exatamente porque ali, dá pra ver ali, né? O globo porque o cursilho está no mundo e a cruz corresponde a Cristo, né? O sacrifício de Cristo, porque a mensagem do cursilho ela é cristocêntrica. Então nós vivemos em busca do seguimento de Jesus Cristo. Então por isso nós temos todo esse simbolismo. E até a cor, né? Acho que a cor coral, acho que é da alegria, né? Sim, da alegria, né? Da alegria da agitação. O corpo tem exatamente porque ressalta a alegria, porque nós cursilistas temos como lema o Decolôs, que é exatamente uma exaltação de alegria, né? Por muitos anos, né, um pequeno testemunho, eu, quando era criança, meus pais são cursilistas, e eu vinha na missa, quando tinha recepção do cursilho, é comum as paróquias receberem, né, os cursilistas cantando Decolôs efusivamente. Então, provavelmente muitas pessoas não conhecem a história do cursilho, mas já ouviram cantar o Decolôs muito forte na paróquia. Exatamente porque o cursilho suscita essa alegria, né? Então, a cor vermelha dentro da cruz ressalta exatamente essa força, essa alegria, essa vivacidade, que é o que o cursilho proporciona. E na nossa paróquia, como que foi esse início, né? Em que ano, em que parte da história da nossa paróquia entrou o cursilho? E como que foi essa diferença aqui na paróquia? Que diferença traz o cursilho aqui para a paróquia nesse movimento? Bem, né, como nós podemos ver aqui no banner, né, ano passado nós completamos 25 anos do nosso setor, né, da formação do nosso setor,
E então lá, mas na verdade, o cursilho já estava vivo aqui na paróquia. Nós vivemos 25 anos da formação do setor Barro Vermelho em si. Mas paroquianos que já tiveram a participação do cursilho já era bem anterior, né? E como isso começou? Isso começou graças ao padre Dircélio, né? Uma pessoa aqui da paróquia, que infelizmente a gente não sabe o nome, né? Ela realizou o cursilho em outra diocese, que o cursilho era muito realizado em Alcântara, né? Então ela participou do cursilho em Alcântara e trouxe essa notícia, e trouxe 5 fichas para serem realizadas. Dessas 5 fichas, uma era do padre Dircélio, uma foi o diácono Reginel, a seu Ari, saudoso seu Ari, né? E Silvio, e teve um outro, seu José, se eu não me engano. Acho que é José Amorim, se eu não me engano. Isso. E aí, esses 5, eles começaram a caminhada do movimento cursilho aqui na paróquia sem ter o nome do setor Barro Vermelho. Até então, eles traziam as fichas para que as pessoas pudessem realizar o cursilho em outras dioceses, em Alcântara, em Niterói, tá? Que antigamente havia o setor Niterói, então as pessoas iam realizando assim, e o cursilho trouxe para a comunidade, né, muita participação, muitas atividades, várias pastorais aqui, e tem cursilistas, e as pessoas até, né, não estão na caminhada conosco, mas realizaram o cursilho e jamais vão deixar de ser cursilistas, e isso ajudou muito a paróquia a crescer. Mas em 1995, o grupo que estava muito atuante aqui, vendo a necessidade de realizar um retiro dentro, né, das condições da nossa localidade, né, foi ao grupo executivo diocesano buscar a concretização do setor. E aí então, há 25 anos, nós temos esse setor Barro Vermelho, né, que, independente da dificuldade, de toda a caminhada, busca se manter vivo e realizando todo o propósito, né, a qual nós somos designados. E assim, enquanto movimento, é possível, a pessoa que normalmente a messe é grande e os operários são poucos, né? É possível a gente ter esse trabalho de pastoral e também participar, né, em paralelo com o cursilho, né? Porque algumas atividades que a gente tem em pastoral acabam que a gente precisa de ter muito tempo, né? Então tem muita parte de organismo, de estrutura, tem a parte pastoral, a parte solidária, então a gente acaba meio assoberbado. Do cursilho, como se dá esse contato com as outras pastorais? É possível ter essa partilha? Bom, é possível sim, né? Por o cursilho ter o caráter de movimento, de estar em movimento, ele possibilita que a gente possa ter outras responsabilidades. Até porque ele está vinculado a uma paróquia. Então, né, as pessoas elas podem exercer suas funções paroquiais normalmente e também participar das nossas reuniões, participar da realização dos retiros, que também são de muita importância. Embora a gente esteja ainda no período de pandemia, não podemos realizar, né, os retiros, mas em breve é o nosso desejo, né, fazer com que a gente possa realizar novamente retiros. E para isso a gente precisa de pessoas. Então, mesmo dentro das suas atividades paroquiais, dá sim para poder participar das formações, se disponibilizar a participar dos nossos encontros, que são variados, e atende a todas as necessidades, né? Isso depende muito também de qual é a prioridade, né? Qual é a sua vontade. E como se dá esse movimento, né? Como que seria esse trabalho na questão da coordenação, depois com a organização, com a estrutura, cronograma de trabalho, o próprio encontro, como que é o funcionamento do encontro, né? Quantas vezes acontece no ano, tem algum tipo de cronograma, como que... Então, isso depende muito da formação do setor, da necessidade, né? Até porque o propósito do cursilho é lançar as redes. Então, para que a gente possa realizar o retiro, é necessário a gente ter candidatos, né? Primeiramente. Né? Então, a gente tem para que a gente saiba quantos cursos serão realizados ao longo do ano, embora a gente já tenha uma previsão de né? É necessário primeiro saber quantos candidatos, porque havendo bastante candidatos, havendo bastante movimentação, a gente pode realizar mais, né? Então, isso depende muito da demanda, né? De quantas pessoas a gente pode contar. E normalmente tem um local específico que acontece? Vai de acordo com a necessidade, né? Mas um cursilho ele já foi muito realizado, né? Muitas vezes já foi realizado no Atalaia, né? Mas tem a casa de formação da Atalaia,
Tem aquela formação no CIP também, em Alcântara, que também já realizou muitos lá. E em Itaboraí também, em Rio Bonito, ou seja, isso vai depender muito da quantidade de candidatos, da disposição, né, do deslocamento. Isso tudo é de acordo com o que nos é oferecido para que a gente possa realmente realizar a melhor comunidade. Estou perguntando isso porque eu já vi até a placa lá no Atalaia. Sim. A placa do Cursilho. Eu fui fazer um retiro inaciano, lá e eu vi a placa, né? Achei interessante esse movimento e tudo, e pô, lá na minha paróquia tem, que legal que eles fazem aqui também. O Atalaia, a Casa de Retiros Atalaia, ela foi construída por cursilistas para que pudéssemos realizar os retiros. Então, tem placas, é tudo voltado para o cursilho, né? Um tempo depois começaram a realizar-se outros retiros de outros movimentos, de outras denominações, mas de início, de princípio, foi para os cursilistas. Então é o nosso ponto, né, de início, onde tudo começou, onde começaram os encontros aqui na Arquidiocese de Niterói. É interessante que tem uma história lá do Atalaia, que quando Maria Teresa de Calcutá veio, ela foi lá, né? Sim. Ela foi lá. E na época, não sei se acho que o bispo era Dom José Gonçalves, ele até ofereceu para ela para criar a congregação dela ali, né? Aqui em Niterói, na Arquidiocese. Ela não aceitou, ela negou. E aí no Rio de Janeiro só tem, se não me engano, São Cristóvão e na Lapa, né? Do trabalho dela. Mas ela negou quando esteve aqui. Eu acredito que vários têm oferecido algumas casas assim para ela trabalhar e ela negou muito. Mas tá bom, foi providência divina, tá bom? E aí a gente tem a nossa casa de retiro também para todos que ela necessitar. Exato. Eu queria perguntar para vocês como que faz hoje, quem estiver agora querendo conhecer mais do Cursilho, querendo conhecer mais de vocês, querendo fazer esse encontro, né? E como você dá também, depois em seguida, o pós-encontro, como esse trabalho após o Cursilho, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Então, mesmo pós-encontro, também a caminhada como se dá, ela acontece nas escolas vivenciais. Né? As escolas vivenciais acaba sendo o coração do movimento Cursilho de Cristandade, porque é ali que nós alimentamos a nossa fé, é ali que nós fazemos a nossa formação. E as nossas escolas, elas são realizadas todas as terças-feiras, às 20 horas, no momento através da plataforma do Google Meet. Toda terça-feira nós disponibilizamos o link na página do setor no Facebook. Então, tendo disponibilidade, pode participar. Os pós-encontros mesmo, depois do retiro, nós direcionamos também as pessoas para as escolas vivenciais, porque é ali onde tudo acontece, é ali que a gente mantém a nossa caminhada, que fazemos nossos laços de amizade na fé. É a escola que nos dá realmente o pontapé, que vai ser da onde a gente parte para iniciar o retiro e também onde a gente fecha o retiro. Né? Então, a participação das escolas vivenciais é à vontade, você pode vir. Se você ainda não for cursilista, você pode participar também, que não há problema algum, as escolas são abertas, né? Então, ela fica à disposição para quem se sentir à vontade. É interessante. Eu não fiz encontro nenhum, posso participar? À vontade. Gostaria muito de ver toda terça-feira com a gente. Os temas são abertos. Os temas, eles são abertos. Não são necessariamente do Cursilho. É claro que a gente traz também para o nosso estudo, como o José falou, tem a metodologia, tem os livros do Cursilho, mas os temas, eles englobam a Igreja Católica de uma forma geral. E como é que faz para encontrar vocês nas redes sociais, para pegar esse link? Nós temos a página no Facebook, no Instagram também, que é Movimento de Cursilho, Setor Barro Vermelho, assim como tem dos outros setores, Setor Alcântara, Setor Itaboraí, e por aí vai. No momento, todos nós estamos tendo encontros virtuais, né? Então, quem quiser participar, como o José falou, é só entrar em contato, mandar mensagem, que a gente está sempre lá respondendo. Vamos agradecer o contato. Tem uma palavra que eu escutei, até acho que foi o Daniel colocou no grupo do Conselho Pastoral, ultreia. Né? O que é ultreia? O que significa isso? Qual o significado dessa palavra
o que é esse dia e o que representa para vocês. Então, a palavra Utreia, né? Assim como o Cursilho, que tem a sua origem espanhola, Utreia significa avante. Então é um grito de chamado para que a gente possa se manter firme na caminhada, né? Então, a Utreia são reuniões que servem exatamente para o nosso avivamento, para a nossa formação e vivência de fé. Então, né, quando vocês escutam o Utreia, exatamente são essas pequenas celebrações que nós fazemos para poder manter a nossa caminhada contínua. Porque, como eu falei anteriormente e repito, né, nós estamos em estado permanente de missão. Então, nós temos sempre que nos animar, buscarmos estar sempre alegres, né, decolores, né, que é o nosso tema. Então, para que a gente possa realmente concretizar aquilo que é delegado a gente. Então, Utreia, avante sempre. Mas é poucas horas, é um dia inteiro? Como que você vai ser esse dia? No caso, a Utreia que será realizada hoje às 14 horas, de 14 às 16. Então, ou seja, hoje serão 2 horas, né? Mas assim, as Utreias são uma pequena reunião, né? Uma reunião de formação, troca de bate-papo, troca de experiência, porque a gente aprende muito com a troca de experiências, né? Com os testemunhos que nós partilhamos dentro dessas reuniões. Então, hoje, né, quem quiser participar está convidado. Também está na nossa página do setor, né, o MCC, Setor Barro Vermelho. O link está lá. Às 14 horas nós estaremos aguardando todos vocês. Então, eu acho muito importante essa formação continuada da nossa fé caminhando com a razão. É importantíssimo, fundamental. O Papa Bento XVI, Papa Emérito Bento XVI, ele diz que se a gente tiver uma formação contínua, sempre constante, a gente não passa por tribulação em termos de vacilo na fé, né? A gente permanece sempre firme na caminhada de Deus. E sempre falado isso, é um jargão, mas acho que o Cursilho também cabe, que é quanto mais a gente conhece, mais ama. Exatamente. Né? Então, essa importância de estar sempre buscando essa formação contínua, a gente acaba amando e conhecendo, e às vezes a gente, no Catecismo da Igreja Católica funciona muito assim, essa didática, né? Então a gente tem o Lex Credente, que é como eu creio, depois o Lex Vivendi, como eu vivo, o Lex Orandi, como eu oro. Então, assim, essa formação continuada, Lex Celebrandi, como eu celebro, né? Então, é muito importante essa caminhada, assim, porque que as coisas estão amarradas, né? Tudo está amarradinho. A gente vê a formação do Espírito Santo, mas a gente precisa conhecer. A importância do cursilho é fundamental, né? Eu vejo dessa forma. Exatamente. Como eu falei, né, aqui eu só trouxe só dois livros, mas o cursilho ele é rico em literatura. Ele tem bastantes documentos, tem bastantes livros que servem exatamente para as nossas formações, para a elaboração das nossas escolas vivenciais, porque mesmo ela tendo o tema dentro do que a igreja pede, né, sendo atual, mas ela tem todo um rito, né, que precisa ser seguido, né? Nós temos aqui o livro esquemático para a realização do retiro, que é o Cursilho por Dentro, né? E temos também, né, que é o nosso livro de oração, que é o nosso livro de caminhada, que é o Guia do Peregrino, né? Que é exatamente o propósito do cursilho é o quê? Peregrinar, né? Ir em frente. Então nós temos aqui, né, um livrinho simples, singelo, mas que contém todas as orações são pertinentes, formação, ou seja, é para a gente se manter realmente firme na caminhada. Como eu falei, o cristão cursilista, ele tem um tripé: a oração, a formação e a ação, né? E um não pode ser mais forte do que o outro, porque senão, né, tende a cair. Então nós temos que nos manter firmes, né? Então esse tripé que nos sustenta. Então nós temos aqui o tripé, a parte da oração para manter firme na caminhada, a formação e junto à ação, que é a gente ir realizar, concretizar aquilo que aprendemos. O cursilho também, em sua coordenação, ele é formador, ele é um formador que forma outro formador. Sim. Né? Então a gente tem que estar, quem é coordenador e formador, tem que estar ainda mais revisando o material, né? Porque a base é fundamental, nunca pode esquecer a base. Né? Como que é uma preparação
da coordenação e para quem está à frente do cursilho, sobretudo quando está perto desses encontros, como que é a escolha também desses formadores, dos palestrantes, como que se dá? Sim, então, primeiramente você falou da questão da gente da base, da coordenação, eu aqui falo que eu nem me apresentei, eu no momento estou coordenador da escola vivencial, que é exatamente responsável por toda essa parte de formação, e como isso acontece, até mesmo pela preparação dos encontros. Primeiramente, para toda a base da coordenação, nós temos assembleias, nós temos encontros que são níveis regionais, níveis nacionais, que servem exatamente para essa formação continuada de toda a equipe. É o primeiro ponto. Como se dá essa escolha do coordenador? Com certeza, com base em oração, vemos pessoas que têm caráter de liderança, que poderia realmente ter esse perfil para poder ser responsável por organizar e comandar esse encontro, que é de tamanha responsabilidade. Então, primeiro a gente reza, vemos quem são os possíveis candidatos para que a gente possa formar essa equipe. Nada acontece por seleção simples, Não, a gente tem uma conversa, a gente tem perguntas, solicita primeiro para ver se a pessoa realmente se sente apta, até mesmo para poder se formar. Temos as literaturas que possibilitam também toda essa instrução. Por exemplo, no caso do retiro, nós temos o guia do coordenador, que mostra todo o passo a passo do encontro, como deve acontecer, quais são as possibilidades da mensagem, ou como vai acontecer isso antes, durante e após o encontro. No caso da formação das mensagens, nós temos o cursilho por dentro, que dá a base para a mensagem, mas a gente sabe que a mensagem acontece a partir do seu mensageiro, que também é escolhido em reunião, em conversa com a equipe, com a coordenação, a seleção, até mesmo os sacerdotes também, que são convidados. Então, tudo do cursilho ele tem todo o seu zelo, tem todo o seu cuidado para que possa acontecer e também para que seja de uma forma tão boa para aqueles que estão chegando. Porque o nosso propósito, embora o cursilho por muitos anos tenha ficado nas paróquias e tenha chamado muitos paroquianos para participar, o principal propósito do cursilho é alcançar os afastados. O cursilho ele tem esse caráter querigmático, então a gente está sempre em busca dessas pessoas que estão ainda fora da igreja, para que a gente possa dar a elas o segmento de Jesus Cristo, para que elas possam entender qual é o motivo da sua caminhada e seguir conosco. Queria até fazer um convite para você que está nos vendo agora, porque se você conhece alguém que esteja afastado da igreja, apresente esse link, compartilhe esse link com essa pessoa, encaminhe para eles participarem dos trabalhos aqui do Movimento de Cursilho de Cristandade, para conhecer e voltar para a caminhada de Deus, que é importantíssimo. A gente não sabe o momento, não sabe a hora que a gente vai ter um encontro definitivo com Deus, a gente às vezes vai procrastinando, e aí chega um momento a gente não teve uma real vivência com Ele. Apresente para você ama muito essa pessoa que esteja afastada, você quer que essa pessoa volte para o caminho da verdade, então apresente para ele, essa pessoa, o movimento de cursilho de cristandade. Então eu queria que vocês falassem aqui um pouquinho. O padre Pedro Paulo normalmente ele fala que as palavras são importantes, mas os testemunhos arrastam. Tem algum testemunho importante, o de vocês, pessoal, ou de quem vocês ouviram, e foi fundamental esse trabalho do cursilho na vida deles? Bem, eu posso falar se você quer falar também. Para minha caminhada, eu tenho alguém muito importante que me mantém firme, alguém que me ajudou. Porque o mais legal do cursilho é que a gente sempre aprende, é uma troca de experiência tão grande, sabe, que dá sempre motivo para a gente poder continuar ali. Mas tem uma pessoa em particular que fez com que esse setor pudesse crescer. Hoje, infelizmente, devido a uma questão de saúde, não pode estar junto conosco, mas eu acredito que até hoje o coração dele vibra quando ele escuta ou vê que é o Biratã Vasconcelos. Eu até me emociono em falar dele, tio Bira, paizão, tia Regina, porque eles, por muito tempo, eles se doaram para o movimento de cursilho de cristandade. Se eu hoje estou aqui, se eu já estive no GED,
em parte foi porque ele me colocou, ele que me orientava, a gente conversava muito, ele puxava a minha orelha, Zezinho estuda, Zezinho. Ele me ajudou a dar o meu nome, né, que agora eu não sou mais chamado de Zé. Poucas pessoas me chamam de Zé, hoje eu sou chamado de Quintanilha, porque ele fala, Quintanilha é o seu sobrenome e é mais forte. Então ele me ensinou muita coisa. E se eu parto da minha sabedoria, porque tem outras pessoas, né? Tem Soila, tem Taninha que vai falar pra gente daqui a pouco na nossa Utreia. Muita gente me ajudou a me formar. Mas em particular, falar dele por toda a experiência, depois de tudo que ele passou, depois de tudo que ele contribuiu pra gente, o setor Barro Vermelho é muito grato, né? Há tantas outras pessoas também, mas de modo especial gostaria de citar o testemunho de Tio Beira, que é riquíssimo. E a gente sempre se espelha em tudo que o Tio Bira fez, né? Para o GED de Niterói, para o setor Barro Vermelho, para poder dar seguimento. Eu fui convidada pelo Zé para fazer o cursilho, então já foi um incentivador muito grande que ficou ali comigo lá em 2013, faz, e eu fui fazer o cursilho. E desde então continuei, né? Algumas vezes participando mais ativamente. Me ausentei durante um tempinho porque as reuniões eram à noite, fazia faculdade, com uma certa dificuldade, mas nunca deixei de participar, né? Hoje em dia ajudo na escola vivencial do GED Niterói, então nós montamos os temas para passar para os setores, então eu passo o tema para cá, para o Barro Vermelho, para Alcântara, Itaboraí, por aí vai. Então, sempre temos pessoas, né? Não vou falar ninguém específico, mas sempre tem pessoas que nos ajudam, que estão ali, nos auxiliando, nos ensinando, né? Mostrando os documentos que nós podemos usar para fazer os temas, para crescer cada vez mais na nossa fé católica, né? Eu sou paroquiana daqui da igreja desde nova, minha família também, mas, de fato, nunca estive tão envolvida em nenhum movimento pastoral. Então, no movimento de cursilho, realmente me encontrei, né? Eu posso dizer assim, porque é um movimento que nos chama, que nos traz para o nosso encontro pessoal com Cristo, né? E mostra a nossa missão, por que nós estamos aqui, né? E aí nós vamos estudar, pesquisar, para poder ajudar também no processo de conversão do outro, né? A gente costuma dizer, né, a salvação ela é individual, mas nós somos participantes da conversão do outro. Então, a todo momento, os testemunhos, todas as nossas atitudes, né, elas ajudam e colaboram para que o outro queira estar conosco. E isso é muito importante, é o que me trouxe até aqui e é o que com certeza me faz continuar e querer buscar cada vez mais. Então, a gente está indo para a reta final da nossa conversa, tudo que é bom termina rápido. Parece que tem essa sensação. Eu queria que vocês colocassem aqui o que a gente não... Se a gente colocou tudo, se a gente conversou, se vocês querem fazer uma observação, uma disposição final aí, o que vocês gostariam de tratar? Bem, né? No momento, eu acredito que nós fomos bem diretos, até porque o movimento de cursilho, ele não se explica, ele se vive. Então, a gente poderia continuar falando sobre muita coisa, até porque nós temos material, nós temos bagagem para isso, mas só entende o cursilho de verdade quem vivencia. Então fica aqui a dica para vocês viverem essa experiência com a gente, né, que pode parecer jargão, que pode parecer qualquer outra coisa, mas na verdade, né, a riqueza daquilo que se vive só se dá quando você se permite viver verdadeiramente. Então, o Padre Pedro Paulo sempre fala, né, de vez em quando ele fala que o óbvio tem que ser dito. E fé é experiência, né, você tem que sentir. Só testemunhando de verdade, né? Porque como ele é testemunhal, só você experienciando que você vai entender verdadeiramente o que é esse movimento. Quer fazer uma palavra final? O movimento de cursilho, ele é para jovens desde 18 anos, né? E não tem idade máxima. Então, você que está aí nos ouvindo, né, que já tem mais de 18 anos, queira estar conosco, entre em contato. Em alguns momentos nós fazemos direcionados para os jovens, alguns momentos para os adultos, né? O cursilho aqui no Barro Vermelho, ele durante um tempo foi muito movido, muito movimentado e é marcado por isso, pela atuação dos jovens.
Então eu fui convidada pelo Zé e na minha época tinham muitas pessoas jovens que eram atuantes no setor, né? Hoje em dia está misturado, vamos dizer assim, mas só para deixar ressaltado aqui para vocês que não é um movimento somente de estudo, né? Não é um movimento, no momento os encontros são virtuais, mas é um movimento muito alegre, é um movimento que nós temos os nossos festejos, né? Assim como a nossa fé, a nossa religião nos permite, mas nós festejamos, celebramos, estamos juntos, temos momentos jovem, momento de formação também, então tudo isso, de oração, com certeza, então tudo isso nos impulsiona a estar sempre juntos, e mesmo com a pandemia, mesmo com os encontros virtuais, o movimento de Cursilha, ele em nenhum momento parou, né? Nós continuamos fazendo os nossos encontros, avivamentos, hoje teremos a Utreia, então a todo momento tivemos encontros para que nós possamos nos fortalecer, né? Principalmente nesse momento difícil, então nós ficamos ali firmes uns com os outros para continuar. E se Deus quiser, esse momento vai passar logo, poderemos estar juntos, fazer os encontros do cursilho e, independente disso, continuar, né? Levando tudo que nós aprendemos para o outro. Então, nesse momento final, queria agradecer vocês por ter participado aqui conosco, de estar mostrando isso para a nossa paróquia, todo esse conteúdo e toda essa força e alegria que é o movimento de curso de cristandade, né, e o quanto é importante, né, ter essa vivência. Queria agradecer também por conta do distanciamento aqui, não pôde participar aqui, mas estão aqui presentes o Daniel, o Brandão, Deus abençoe vocês, e que Deus e o Espírito Santo sempre continue, né, abundantemente inspirando vocês, inspirando o movimento a nível mundial, né, e que possam formar e trazer cada vez mais pessoas afastadas para a igreja novamente, né, atrás daquela ovelhinha perdida sempre lá para a gente, para trazer para o rebanho, como o pastor sempre traz, tá bom? Então, fazer a oração final, pedir intercessão de São Paulo, patrono deste movimento, e da nossa bem-aventurada Virgem Maria, mãe da igreja, nossa mãe, para que possa sempre estar junto de nós, nos protegendo, né? Seu manto sagrado, protegendo esse movimento contra todo tipo de intempéries, né? Que todo o seu povo, e só na caminhada, possa sempre estar firme no conhecimento, no amor e na fé, né? Pedir e rezar por isso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo, rogai por nós. Salve Maria, fiquem com Deus, meus irmãos. Deus abençoe.